Sexta-feira animada com muitos dados divulgados agora de manhã da zona do euro, tanto da zona da moeda como individualmente de cada país, vários dados saindo, tanto inflação quanto crescimento, e esses dados já têm o impacto completo da guerra, dos efeitos da guerra na Ucrânia e também da crise energética na União Europeia. A Alemanha, por exemplo, que é a maior potência do bloco, estagnou. Vou chamar a Denise Eudorice para abrir comigo essa manhã aqui no Money. Bem-vinda, Denise. Bom dia. Eu falei aqui que são vários resultados. No final, olhando para o conjunto desses números, o que apresenta a União Europeia? Oi, Thaís, bom dia para você, bom dia para todos. Tem algumas surpresas interessantes, outras nem tanto. Como você disse, a Alemanha, a maior economia do bloco, esperava-se que ela iria crescer no segundo trimestre do ano 0,1%. Pouco, mas era um crescimento previsto. No entanto, estagnou. Ficou realmente sem nenhum avanço na economia. Como a gente sabe, né, o que a gente está falando já aqui, a alta inflação, a guerra na Ucrânia, desaceleração do comércio, a questão das cadeias de suprimentos, não, tudo isso atingiu a potência alemã, que não cresceu no segundo trimestre, a gente está falando de abril a junho. Por outro lado, os dados do começo do ano foram revisados, né? A gente tinha aqui o crescimento no primeiro trimestre tinha sido de 0,2%, os economistas revisaram isso para cima. Então, a Alemanha começou o ano mais forte do que se sabia, né? Começou com 0,8% de crescimento. Agora, a gente teve a surpresa boa nas outras grandes economias da zona do euro. A gente está falando de França, Espanha e Itália, que cresceram mais do que o previsto. A França cresceu 0,5% de abril a junho. Eles dizem que por causa do crescimento das exportações e de impulso ao turismo. Isso é quase o dobro do que era esperado. A Itália também superou expectativas, teve crescimento de 1% entre abril e junho, mais de 3 vezes do que era esperado e também um respiro, né, já que a Itália está vivendo uma nova crise política com a escolha de um novo primeiro-ministro. E a Espanha também teve um salto aí no PIB de 1,1% com a recuperação do turismo. Afinal, verão, né, Espanha é muito procurada pelos turistas, e recuperação do consumo interno. Thaís, é com você. É um cenário misto, né, Denise, que no final das contas a gente vai precisar acompanhar essa dinâmica. Obrigada, minha querida, boa sexta-feira para você. E tem um fator que influencia demais, né, a continuidade da surpresa positiva ou não, que é exatamente a situação da energia e do fornecimento de gás. Para continuar falando sobre isso, já tenho aqui comigo, ganho a companhia do Diego Pavão, editor de internacional da CNN. Diego, bom dia, bem-vindo, meu caro. Bom dia, Thaís. Bem-vindo, que bom ter você aqui comigo. Olha, a ideia da Alemanha é contar com a ajuda de outros blocos dos países europeus para conseguir manter o fornecimento de gás, enquanto a Rússia vai fechando a torneirinha, né? Você vai mostrar essa dinâmica para a gente. Exatamente. Já houve essa semana um acordo, já chegou um acordo essa semana para ter uma economia de 15% no bloco. O problema é que a Alemanha quer mais que isso. A Alemanha quer que os outros países economizem nas suas matrizes também para que sobre energia para ela quando a hora for aquela hora mais apertada, quando chegar o inverno, por exemplo. Então, a gente sabe que outros países, a França, por exemplo, usa muito energia nuclear. A Alemanha quer costurar ali acordos para que esses países forneçam também energia quando for o momento certo, quando o inverno chegar, por exemplo, mais para o fim do ano. A gente preparou uma arte agora para mostrar a dependência do gás russo na União Europeia. A gente vai dar uma olhada aqui nos gasodutos que passam pela União Europeia, aliás, pela Europa no geral, saindo aqui da Rússia. A gente vê, são vários gasodutos, aqui a gente tem uma legenda mostrando alguns deles e eu queria chamar a atenção para 2 especificamente. Aqui os Nord Streams 1 e 2. O Nord Stream 1 já teve ali a sua válvula, a sua torneirinha fechada bastante, 20% de fluxo essa semana. A Rússia diz que houve ali uma manutenção programada e por isso houve essa redução no fluxo. A União Europeia já diz que a Rússia está usando a energia como uma arma, né, por causa das sanções que o bloco aplicou contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Então aqui a gente tem os Nord Streams passando. O Nord Stream 2, que é esse gasoduto mais novo, ele não está funcionando ainda. Em fevereiro, um pouco depois que, aliás, antes de começar a invasão russa, a Alemanha interrompeu o processo de certificação do Nord Stream 2, o que agora é visto como uma espécie de tiro no próprio pé, porque hoje a Alemanha poderia muito contar com o fluxo que viria desse Nord Stream 2. Até o ministro russo de Relações Exteriores disse que, olha, o Nord Stream 2 poderia resolver a situação de vocês no momento, mas vocês interromperam o processo de certificação
por causa de um motivo político, isso das palavras dele. Então, agora a gente tem aqui esse Nord Stream 1 funcionando, mas com uma capacidade muito reduzida. Ontem eu conversei com um professor de energia e ambiente da USP, o Pedro Cortes. Ele me falou muito sobre essa questão de energia na União Europeia e é preciso a gente lembrar também, Thaís, a gente fala muito de energia relacionada à economia, comércio internacional, exportação e importação, mas energia também é uma questão de ciência, uma questão geológica. E parece óbvio a gente falar isso, mas a Europa, no seu território aqui terrestre, na parte terrestre, não tem gás natural no seu subterrâneo. Então, por isso a Rússia tem, e por isso a gente tem todo esse fluxo vindo aqui. Então é uma questão importante para a gente levantar também, e agora a Alemanha reforça essa noção de um pacto coletivo, ou seja, para que os outros países também se prontifiquem a exportar energia, só que aí precisa desses acordos bilaterais que eu falei, e ainda não existe isso, Thaís. É interessante, vai se acompanhar isso, viu, Diego? Você vai precisar voltar aqui, porque a Alemanha salvou a zona do euro várias vezes, a União Europeia várias vezes, e não é no passado que eu estou dizendo, é no recente. Vamos ver como vai ser essa moeda de troca, esse retorno. Diego, obrigada. Sempre bom ter você aqui no Money. Até mais.